Olá pessoal, uma ótima quarta-feira para todos. O meu nome é Diogo Pires, está no ar mais um Matemática com Pires e hoje nós iremos para a segunda edição do Parafusando. E antes de mergulharmos de vez na continuidade sobre os números negativos, já peço para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sino das notificações para não perderem nenhum conteúdo. E caso gostem do conteúdo abordado, deixem também os seus likes. Fechou? Muito bem, gente. No primeiro Parafusando, semana passada, tivemos a introdução sobre os números negativos, em que nós vimos o conceito, a representação deles na reta numérica, a aplicação deles no cotidiano e também aprendemos a primeira operação básica, que foi a adição. Eu havia deixado também 6 contas para vocês resolverem. E, inclusive, a correção dessas questões vocês podem encontrar na parte final do vídeo, que foi postado sexta-feira passada, do Desvencilhe 1. Aí confira as correções e analisem se as respostas e cálculos bateram com os seus raciocínios. Fechou? E hoje teremos a continuação sobre os cálculos envolvendo números negativos e focaremos na subtração. No Parafusando da semana que vem, falaremos sobre multiplicação e divisão, certo? Então, vamos lá. Bom, começando a falar sobre a subtração, é importante já destacar o seguinte: a importância de ficarmos atentos aos sinais na hora de calcular. Então vamos supor, se nós temos aqui menos 17 e 8. Aí nós queremos subtrair, no caso aqui, menos 17 por 8. Qual que é o grande erro que um pessoal comete na hora de subtrair? Assim como acontece na adição, muita gente, mas muita gente mesmo, acaba ignorando os sinais ao lado dos números e consideram apenas os algarismos na hora de calcular. É o mesmo que dizer ali, por exemplo, pegando ali os números que eu citei, dizer que menos 17 menos 8 é igual a menos 9. Isso está errado, gente. Ok? E diante disso, diante desse erro destacado, qual que é o procedimento ideal em um cálculo como esse? Na verdade, há mais de uma forma de resolver essa operação. Primeiro, vamos recorrer ao que falamos semana passada, sobre a reta numérica. Nós podemos ali marcar o menos 17, porque o número que eu tenho inicialmente, antes da operação, é o menos 17. E como eu estou fazendo uma subtração por 8 positivo, aí lembrando aquela regra de sinais, mais com menos é menos. Então nós teremos que andar 8 casas da direita para a esquerda. Lembrando que somando eu ando da esquerda para a direita e subtraindo eu ando da direita para a esquerda. Então, pause o vídeo, por gentileza, e calcule quando dará o resultado. Muito bem. Se você achou menos 25 como resposta, perfeito, está correto. E da mesma forma que ocorre na adição, também temos alguns bons macetes para subtrair com números negativos. Olha só que legal. E antes de olharmos os macetes, precisamos tocar em um detalhe muito importante para a compreensão. Precisamos voltar mais para trás nos nossos tempos de escola e lembrar quais são as propriedades que nós temos ali, quais são os elementos que nós temos na subtração. Quando eu tenho uma subtração envolvendo dois números, sejam eles positivos, negativos, o que for, ou até mesmo ali tendo zero, nós temos ali o subtraindo e o minuendo. É importante a gente identificar essas duas coisas. O subtraindo é o número que eu tenho inicialmente em uma determinada operação que eu vou resolver. E o minuendo é a parcela, a quantidade que eu vou retirar, que eu vou tirar ali do número inicial. Então, além de nós termos as estratégias para calcular que nós vamos ver agora, os macetes, nós precisamos ter precisão também na hora de identificar quem é quem na operação, porque a ordem importa muito. Combinado? Então,
Um bom primeiro macete é o seguinte: vamos supor que eu estou tendo uma subtração envolvendo um número positivo e um número negativo, com a condição dos algarismos do número positivo serem maiores do que os algarismos do número negativo. Então vamos supor aqui que nós temos 17 positivo e o menos 8, né, a parte negativa da operação. Aí o 17 aqui vai ser o subtraindo e o menos 8 o minuendo. Nesse caso aqui, é uma operação que se encaixa com esse nosso primeiro macete, porque nós temos uma condição aqui sendo atendida, que é o quê? Número positivo e número negativo, tanto ali no minuendo e no subtraindo. E o 17 é maior que o 8. Aí ok, observe que eu vou subtrair por menos 8. Quando eu subtraio um número negativo, o que ocorre na prática é uma adição. E isso está associado a mais uma regra de sinais que nós temos de guardar, que é qual? Menos com menos é mais. E nesse caso aqui, 17 menos menos 8, como eu vou somar 8 na prática, então vai ser 17 mais 8, que é igual a 25. Ok, meus jovens? Esse foi então nosso primeiro macete. Indo para o segundo macete, nós temos de novo uma operação envolvendo um número positivo e um número negativo. Mas qual que é a diferença dessa situação? Nesse caso aqui, os algarismos do número negativo são maiores do que os algarismos do número positivo. Então, se a gente pega aqui, desta vez, menos 17 no subtraindo e o mais 8 no minuendo. É uma operação característica, né, dessa nossa segunda estratégia. E o que acontece aqui? 17 maior que 8. Aí beleza. Como eu estou subtraindo um número negativo para um número positivo, o que vai acontecer na prática? Vai ser um macete que vai se assemelhar bastante ao macete 3 da adição, lá do primeiro vídeo, do primeiro parafusando, né, na primeira parte sobre números negativos. Então volta lá e veja que tem uma semelhança aqui. Por quê? Porque como eu estou subtraindo um número positivo, e mais com menos é menos, então vou estar diminuindo, né, ali o resultado. E nessa situação o que acontece? Eu vou manter o sinal negativo na resposta e somar um número pelo outro. Como aqui no caso é 17 e 8, então eu vou somar 17 mais 8, que vai dar 25, só que negativo. Entendido, rapaziada? Bom, nós temos agora um terceiro e um quarto macete, em que ambos estão ligados à subtração envolvendo dois números negativos. Mas cada um tem uma particularidade. O que acontece no terceiro macete? Vamos pegar aqui menos 8 menos 17. Né? O menos 8 aqui vai ser o meu subtraindo e o menos 17 o nosso minuendo. Duas considerações importantes por aqui. Primeiro, quando tiver uma subtração entre dois números negativos e os algarismos do minuendo forem maiores do que os algarismos do número do subtraindo, o resultado será positivo. E segundo, voltando à regra de sinais que nós vimos no macete 1, subtrair por menos 17, na prática, vai ser adicionar 17 no resultado. Então nós temos aqui menos 8 mais 17, porque menos com menos é mais. E como sabemos nesse caso que a resposta será positivo, então basta agora subtrair o número maior pelo menor. Nesse caso aqui, 17 menos 8 é 9. Até aqui, tudo ok? Beleza.
Quanto ao quarto macete, vamos assumir o menos 17 como o nosso subtraindo e o menos 8 como o nosso minuendo. Aí aqui eu vou ter agora menos 17 menos menos 8. Qual que é a diferença basicamente nessa situação? Eu tenho aqui uma subtração entre dois números negativos, beleza. Mas olha o que acontece. Os algarismos do subtraendo, nesse caso aqui, eles serão maiores do que os algarismos do minuendo. Quando isso acontece, o resultado continua sendo negativo. Então aqui, para calcular, de novo, menos com menos é mais, então eu vou adicionar 8 unidades no resultado. E como eu falei antes, como o subtraindo, o número que está no subtraindo, ele é maior do que o número que está no minuendo, então eu já coloco o sinal de menos na resposta e depois subtraio 17 por 8. Então aqui, 17 menos 8 é 9, mas como é negativo, então vai ser menos 9 a resposta. Bom, pessoal, e para finalizar, temos um quinto macete, que é uma subtração envolvendo dois números positivos, né? Então vamos supor que tem aqui o 11 e o 47. O 11 como meu subtraindo e o 47 como meu minuendo. O que acontece aqui nesse caso? Reparem que o número que está no minuendo, que é o 47, ele é maior do que o número que está no subtraindo, que é o 11. Né? Os algarismos estão ali sendo maiores. O que acontece quando tem isso? Quando o minuendo ele é maior que o subtraindo? O resultado será negativo. E subtrair um número positivo, no caso ali, eu estou subtraindo o mais 47. Então, como eu estou subtraindo um número positivo, fará prevalecer a subtração. O que acontece aqui, como eu já sei que vai ser negativa a resposta, primeiro eu coloco o sinal de menos na resposta e depois subtraio um maior número pelo menor. No caso, eu subtraio 47 por 11, que vai dar menos 36. Fechou, galera? Bom, galera, depois de todos os macetes, todas as dicas, estão aí alguns exercícios para vocês fazerem aí, 8 questões que englobam aí os 5 macetes que vimos, né? Então, tentem resolver, coloquem nos comentários aí as respostas que vocês acharam e bons estudos. Fechou? O Matemática com Pires de hoje vai ficando por aqui. Sexta-feira teremos o próximo Desvencilhe com mais uma importante dica de como estudar com tranquilidade, com segurança e evitando sentimentos negativos. Não percam! Um grande abraço a todos e hasta luego!